Boa noite para todo mundo de novo, né? Direito Penal 3, estamos ao vivo agora na tela da TV Facisa para melhor trabalhar com você. Meu povo, olha só, vou tentar compartilhar a tela aqui. Eduardo, cadê seu pai? Tá aí atrás? Manda ele aparecer aí para nós ver ele, tá? Nós vamos tentar compartilhar Daqui aqui a pouco. Tá. Vamos tentar compartilhar a tela com vocês aqui para que possamos aí continuar a nossa aula de ontem. Vamos lá. Diga sim, já estamos vendo. Não é possível que eu errei. Já estamos vendo. Tô vendo. Pronto. A cada dia que passa, Com certeza. eu me surpreendo com a minha inteligência. Eu fico mais besta ainda. Então vamos lá. Lara Fábia, preste atenção aqui agora. Nós falamos ontem e vamos continuar aqui. Né? Falamos do sujeito passivo e paramos aqui nos irmãos iguais os irmãos de Lara Fábia, aqueles irmãos chifópagos, né, que ela tem, aqueles que são grudados, ou como aqueles namorados, um que não larga o outro, né? Tem isso aí também. O que que acontece? Só relembrando aqui, sujeito passivo, obviamente, qualquer pessoa após o nascimento, e obviamente que esteja vivo. Nós falamos ontem rapidamente de que o morto não pode ser sujeito passivo, porque se o cidadão quiser tentar matar aquele que já é morto, obviamente o cidadão vai estar tentando cometer um crime impossível. Mas lembre agora da situação o seguinte: se nós tivermos agora o caso das vítimas chifópagos, né, aqueles que são grudados, aqueles que são colados, nós também temos aqui três teorias. Quais são essas três teorias, professor, que existem? A primeira é a que mais é utilizada, é a teoria que vem sendo predominante. É aquela que diz o seguinte, que se os dois morrerem, será dolo direto em concurso. A questão é, se o cara consegue matar apenas um, o que que acontece? Será dolo de primeiro grau com aquele que ele matou e dolo de segundo grau em relação àquele outro que vive. E aí o que que acontece? O que que acontece? Se o outro sobreviver, seria um crime consumado e um outro crime tentado. Se ele mata apenas um, será dolo de primeiro grau em relação àquele que morreu e dolo de segundo grau na forma tentada em relação, ou melhor, dolo de primeiro grau em relação ao que morreu e dolo de segundo grau em relação ao que sobreviveu. Vou tentar explicar mais uma vez para a gente não perder o limite. Preste atenção. Imagine Eduarda que além de Eduarda, existia Eduarda e Lima, duas pessoas, Eduarda e Lima, uma grudadinha com a outra. Se o sujeito ativo consegue matar os dois, dolo direto. Um disparo só matou os dois, dolo direto em concurso. Bacana. Agora, um disparo de arma de fogo, ele consegue matar só um, o que que acontece? Ele vai responder por dolo de primeiro grau em relação ao que morreu e dolo de segundo grau em relação, ou melhor, dolo de primeiro grau em relação ao que morreu e dolo de segundo grau em relação ao que sobreviveu, sendo o que? Uma conduta consumada e a outra conduta tentada. Então, lembre de novo. Morreram os dois, concurso de crimes. Bacana. Morreram os dois, concurso de crimes. Ótimo. Matou só um e o outro sobreviveu. Dolo de primeiro grau em relação ao que morreu. Dolo de segundo grau em relação ao que sobreviveu, sendo um crime consumado e o outro crime tentado. Quem foi que falou, professor? Ninguém? Então vamos lá. Paulo está com som já. Vamos lá. Pessoal, abra aí o teu código. Finja que tu tá com o código aí e abra, que tu tá deitado. Mas finja que você tá com o código aí. Abra o código aí. Olha, Paulo tá com o código na mão. Abra aí agora e leia pra gente aí
Homicídio simples, matar alguém. Homicídio simples, matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Joia, bacana. Pessoal, o que é que você precisa agora compreender? Eu vou passar e depois eu volto para te falar da causa de diminuição de pena. O que é que você precisa já anotar aí? Já anote essa exceção aí para sua prova, que isso vai cair na sua prova, que é uma pegadinha. Todo homicídio simples, em regra, não é crime hediondo. Cuidado. Professor, o que é homicídio simples? Esse que está aí aparecendo na sua tela. Tá vendo aí? Homicídio simples, matar alguém. Ele matou alguém e não teve a incidência de nenhuma circunstância qualificadora. O cara simplesmente matou uma pessoa, mas não houve nenhuma circunstância qualificadora. Então, o que é homicídio simples? Aquele homicídio que ocorre sem a ocorrência de qualquer circunstância qualificadora. Professor, fala uma circunstância que qualifica o homicídio. O homicídio praticado por motivo fútil, motivo torpe, já nós vamos falar sobre ele. Mas a primeira coisa que eu quero que você memorize, tá? Não é a gente quer ver o forro da sua casa, não precisamos ver agora, mas observe aqui o seguinte. Lara Fábia levantou, estava de vestido, levantou. Então, o que que acontece? O que que acontece? A minha internet tá ruim, tá travando a tela. Ah, tá. Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Isso é um homicídio simples? É. Então, se a questão da tua prova falar o seguinte, todo homicídio simples, ó que pegadinha da mãe. Todo homicídio simples não é crime hediondo? Sim ou não? Quem quer responder? Todo homicídio simples não é hediondo? Quem quer responder, diga sim ou não. Todo homicídio simples é hediondo? Quem quer chutar? Ninguém? Então, o que acontece? Preste atenção. Existe uma única espécie de homicídio simples que não é crime hediondo. É aquele homicídio simples que for praticado em grupo de extermínio, ainda que cometido por um só criminoso. Então, veja que travou, né, a imagem de Lara Fábia. Ficou linda dessa forma que travou aí. Observe o seguinte. Se o agente pratica homicídio, e o homicídio foi na forma simples, mas foi um homicídio simples, por exemplo, praticado por um grupo que é exclusivamente destinado a matar pessoas. Aquelas milícias, por exemplo, que existem com o único fim e exclusivo de cobrar dívidas de jogo, de cobrar dívidas de drogas, que são aquelas milícias que essencialmente são formadas para matar pessoas. Então, ainda que uma única pessoa pratique este homicídio simples e esse homicídio simples realmente tenha ocorrido decorrente de uma situação de grupo de extermínio, isso será um homicídio simples, mas será hediondo. Professor, onde é que eu encontro os crimes hediondos? Se quiser anotar, anote aí. Todos os crimes hediondos são aqueles que estão na Lei 8.072 de 1990. Lei 8.072, 8072/90. Lei de crimes hediondos, lá no artigo 2º, fala todos os crimes hediondos e equiparados, tá? 8.000 o quê? 8.072. Lei 8.072. Lei 8.072 de 90. Lei de crimes hediondos. Tá aí para você, como diria o jornalista, na tela. Tá certo? Então, todos os crimes hediondos estão aí nessa lei, inclusive o homicídio simples na forma de grupo de extermínio, que também integra o rol dos crimes hediondos. Joia? Vamos avançando aqui, que ninguém está falando nada. Nós vamos render na aula. Parágrafo 1º. Professor, já copiar lá o negócio. É o quê? 8. Na modernidade, você aperta no seu computador. Pronto. Pronto, vamos lá. Leia aqui agora o parágrafo 1º. Parágrafo 1º.
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Professor, o que é isso aqui? Isso é uma causa de diminuição de pena que a doutrina convencionou chamar de homicídio privilegiado. Pelo amor de Deus, tá? O nome que a doutrina dá, homicídio privilegiado, isso não significa dizer, querido, isso não significa dizer que tu pode matar a pessoa. Está te dizendo o seguinte, olha, você não pode, mas se eventualmente ocorrer a morte e for nessas circunstâncias, o juiz, ao fazer a dosimetria da pena, vai poder lhe aplicar uma pena menor. Então eu trouxe para você alguns exemplos, né? Eu até coloquei aí. O primeiro requisito do homicídio privilegiado é o quê? Motivo de relevante valor social. E aí eu trouxe um exemplo. Imagine você o seguinte, que Tonhão matou o nojento. Quem era nojento? O estuprador do bairro. Uma pessoa que vem trazendo o terror a toda uma comunidade. Veja no exemplo que eu estou lhe dando aqui o seguinte. Tonhão, um camarada, um morador daquela rua ali, vamos dar o nome de uma rua. O cara mora na rua Quaraci, ali no Cristo Redentor. E aí o que é que acontece? Tonhão descobre que existe um cidadão lá chamado Nojento. E esse Nojento vem estuprando várias pessoas. Vem estuprando várias pessoas. As pessoas que ele não consegue consumar o estupro, ele corre atrás e acaba jogando pedra. Ele aterroriza aquela região ali. Acontece o seguinte, Tonhão um dia está vindo do trabalho e em determinado horário da noite, o que que acontece? Ele se depara justamente com Nojento. E ao se deparar com Nojento, ele percebe que Nojento está preparando ali alguma situação para poder ter mais uma empreitada criminosa, só que nesse dia vai dar errado. Porque nesse dia Nojento não vai estuprar ninguém. Porque Tonhão simplesmente vai correr atrás dele e imagine aí agora que vai desferir uns 2 golpes de facão e vai ceifar a vida de Nojento. O que eu quero te dizer é o seguinte, Tonhão praticou crime? Óbvio que praticou. Qual crime? Homicídio. Agora preste bem atenção de uma coisa que eu vou te falar, porque isso vem de várias provas de pegadinha e depois você fica bem assim, professor filho da peste, bota umas pegadinhas na prova e aqui, meu jovem, é a pegadinha que até consultando na internet tu vai errar, porque Jesus é que é bom, o diabo é que não presta. Então veja o seguinte, motivo de relevante valor social não significa dizer que o cidadão está autorizado a matar. Ah, o homicídio é privilegiado. Não. O homicídio é privilegiado, mas ele não está autorizado a matar. O homicídio é privilegiado, mas ele vai ter apenas uma redução de pena. Então tome muito cuidado, porque se você exagerar, você nem passa perto aí do homicídio privilegiado. Qual é o outro requisito, professor? Motivo de relevante valor moral. O exemplo que a doutrina mais clássica traz. Matar alguém por compaixão. É o caso de eutanásia. Sono aí tá feio. É o caso de você matar alguém por compaixão. É a eutanásia. Aquela mãe, aquele pai, né, vê um filho sofrendo naquela situação ali e acaba praticando a eutanásia, acreditando muitas vezes que nem vai ter nada, acreditando que está, na verdade, mais ajudando a pessoa do que prejudicando. Se o agente comete o crime por motivo de relevante valor moral, como é o nosso exemplo aqui, de compaixão, né? Matou, cometeu a eutanásia e foi por compaixão, vai ser punido, professor? Óbvio que vai, mas a pena vai ser diferenciada, vai ser uma pena no homicídio privilegiado. Pessoal, tome muito cuidado para você não entender isso como uma excludente de ilicitude. Eu já vi 3 provas, agora talvez não tenha problema, porque as provas estão sendo compartilhadas, né? Um responde, tira o print e manda para o resto do povo no grupo aí. Mas, tá? Uma hora vocês vão, né? Por exemplo, tem questões dissertativas mesmo que o aluno está tendo tempo, trabalho nem de mudar, né? Mas a gente finge que não vê. Por exemplo, teve questões abertas aí, discursivas da prova, que eu já tinha feito questões abertas com colegas de vocês, que eu já tinha visto o colega não saber escrever determinada palavra direito, mas na prova ele acertou a pontuação, acertou a zorra toda, idêntica a do outro colega. Mas
você finge que não vê. Então, Professor, Oi. boa noite. Tem gente pedindo para ser aceito aí na sala. Eu já aceitei todo mundo. Eu tô continuando aqui. Não precisa nem me parar para isso, não. Então, o que que acontece? É porque às vezes a internet do cara cai, aí se eu for ficar parando para poder ir admitindo aí, meu irmão, aí a gente não rende a aula. Sim, professor. Boa noite, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Essa questão ali, no calor das emoções, por exemplo, no estado de guerra civil, as pessoas ali naquele confronto cometem um assassinato. Essa situação vai configurar digamos, um homicídio privilegiado? Não entendi nem o que você quis dizer, mas não. Um estado de guerra civil, o que é guerra civil mesmo? Não, guerra dentro do país, professor, é guerra civil. Eu estou dizendo assim, num confronto ali entre nacionais e militares. Naquela situação, uma pessoa assassina outra, no caso, no calor das emoções ali. Ele vai estar dentro da classificação de homicídio privilegiado, o que ele cometeu ali? Não. Você está lendo o slide e está tirando essa conclusão ou foi sua dúvida? Foi minha dúvida do slide anterior. Tá. Vou te explicar direitinho. Olha, primeiro... A questão do calor das emoções que ficou confuso um pouco aí. Tá. Eu nem falei essa palavra, calor da emoção. O senhor leu aí um texto que dizia sobre violência, sobre o calor das emoções, alguma coisa assim. É um negócio que tava no slide. Você tá prestando atenção ou você tá fumando alguma coisa, velho? Ó, o slide tá aí, sob domínio de violenta emoção. Pois é. Sim, mas eu nem cheguei a explicar ele, como é que você já tava com dúvida? Não, foi no slide anterior o senhor leu isso. Mas bora adiantar aí. Explica esse outro que talvez eu entenda. Eu já entendi, mas eu já entendi qual é a sua pergunta. Agora, a primeira coisa, vamos lá. Motivo de relevante valor social não inclua guerra civil como motivo de relevante valor social. Isso aí não tem nada a ver, porque assim, o cara juntou uma milícia ali, o cara tem a opção, ele fica na casa dele ou ele vai pra guerra. Entendeu? Ele tem a opção, ele fica em casa ou ele entra na rixa. Ele não tá sendo forçado. Se ele fosse sendo forçado, nem pelo crime ele vai responder. Vai responder aquela pessoa que coagiu ele. Motivo de relevante valor moral. Motivo de relevante valor moral. Rapaz, quem não dorme logo, né? Motivo de relevante valor moral é o quê? É aquilo que está inerente ao meu ponto de vista, à minha moral. O cara ofendeu a minha moral. Entendeu? A sua pergunta. Sob o domínio de violenta emoção. Filho, domínio logo após injusta provocação da vítima. Tem que ser uma coisa logo após e por um motivo justo. Por um motivo justo. Então entenda uma coisa. O cara que está fazendo motim ou está em guerra civil, batendo boca, igual você falou, discutindo lá com o policial, ou ele está fazendo uma guerra civil ou uma manifestação e o policial está ali. Beleza. Aí ele, no momento de fortes emoções, dá um tiro na cabeça do policial e mata. Tu acha que isso vai ser homicídio privilegiado? Não. Não dá para ouvir, não, homem. Ele estava sob grande emoção ali, aquela questão pela briga dele. Oi, quem falou, professor? João Matheus, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Nessa questão de valor social aí, exemplo, tem um morador de rua, aí tem um pessoal querendo agredir, começa a agredir o morador de rua. Se por acaso eu for ajudar o morador de rua, empurrar um dos caras, ele cair, bater na cabeça e falecer, eu vai entrar no mesmo contexto aí? Rapaz, na verdade não seria nem homicídio, né? Ficaria mais por lesão corporal aí, ó. Ficaria mais por uma legítima defesa, porque na narrativa que você falou, se você legítima defesa é para fazer cessar injusta agressão sua ou de outro. Entendeu? Mas beleza. Se na pior das hipóteses a autoridade não entender como legítima defesa, comendo chocolate Renato, né? O que é que acontece? Ele pode utilizar isso aqui. É um valor social? Você está defendendo um menos favorecido. Uma pessoa que está sendo, entendeu? Agora a questão de Yuri é o seguinte:
eu acho que ele vai entender agora. O que a doutrina entende como violenta emoção, querido, é uma situação que você não provocou e que alguém, no caso, a vítima, por isso que o artigo fala lá, ó o que o artigo fala, agora que você perguntou que eu li lá, ó. Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. No seu exemplo, em guerra civil, existe injusta provocação dos dois lados. Entende? Existe injusta provocação dos dois lados. Agora, veja o exemplo que eu trouxe para Ô, você. professor, Oi. Fala? posso falar? Fala. No caso, ouvindo. então, da violenta emoção, tem que ter o valor moral ou... Conclui, criatura. Estou escutando. Yasmin, tá ouvindo? Diga assim, tô. O que acontece é o seguinte. São requisitos separados. Não precisa estarem os três presentes. Se existir só a violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, bacana. Se existir só valor social, ou melhor, valor moral, bacana. Entendeu? Não precisam ter os três juntos, não. E concluindo aqui com o Yuri. Olha o exemplo aqui, Yuri, para você entender. Para de ficar digitando na internet aí. O que acontece? Pescador, olha o exemplo. Pescador chega em casa e se depara com sua esposa caída e machucada, pois acabara de ser vítima de um estupro praticado por Zé Flertador. Pescador sai e encontra Zé Flertador num bar, bebendo como se nada tivesse acontecido. Dominado pela violenta emoção, pescador mata Zé Flertador. Nesse caso, o pescador responde pelo crime de homicídio, mas haverá a aplicação da causa de diminuição de pena no parágrafo 1º. Por quê? Entenda uma coisa, é duas situações. A violenta emoção precisa ser provocada pela vítima e o revide tem que ser imediato, porque senão entra onde? A questão da vingança. Aí sai do privilégio para a qualificação. Entende? Então, vamos dar um exemplo. Né? Imagine aqui, Yuri, Guilherme, que eu acho que nem está assistindo aula hoje, Guilherme Red Bull e Yasmin. Observe aqui agora o seguinte. Yasmin é a namorada de Yuri. O que acontece? Olha, ela chegar, tá sorrindo de felicidade. Yasmin é a namorada de Yuri. Bacana. E Yuri, na mesma festa, Yuri vai pegar um copo de tubaína. Enquanto Yuri vai pegar o copo de tubaína, chega Guilherme e começa a flertar com Yasmin. Nisso, chega Yuri. Yuri retorna e aí Guilherme não cessa as suas investidas, Yasmin não dá bola para ele, né? E aí Yuri agora tenta contornar a situação, mas aí agora a vítima do homicídio vai ser quem? Guilherme, porque Guilherme agora começa a falar bem assim, velho, você é muito feio. Esse seu bigodinho ralo é coisa de otário e coisa e tal. E aí começa a hostilizar ele, fica, digamos assim, como o povo diz, fica instigando o cara. É igual o povo faz com boi. Você sabe que o boi pula porque puxa a cinta debaixo dos quartos do bicho. Não tem como ele não pular, né? E aí o cara vai ficar futucando, né? Chamando ele disso, daquilo, outro. Vai chegar um momento que ele não vai suportar e vai reagir. Eu não sei se vocês viram um caso que passou na mídia, um caso bem famoso que passou na mídia, do seguinte, um pai matou o estuprador da filha e foi condenado a 18 anos de prisão. Aí você fala assim, professor, mas não era relevante valor social ou valor moral? Óbvio que era. Ele matou o estuprador da filha, pô. O cara tinha acabado de estuprar a filha dele, ele ficou sabendo quem era, não conseguiu pegar naquele dia. 2 dias depois ele encontrou o cara, só que aí teve um problema. Ele amarrou o cara na caminhonete e saiu puxando o cara. O cara morreu todo dilacerado. Acontece o seguinte, o tribunal do júri condenou ele e o juiz, ao aplicar a pena, diminuiu, e aqui que você precisa entender, o juiz diminuiu a pena, porque entendeu isso aqui, ó, o juiz falou, não, foi um relevante valor moral, junto com violenta emoção, o cara estuprou a filha do outro e coisa e tal. Bacana. Houve a redução, só que houve o meio utilizado
que foi meio cruel. E aí, o que eu quero te dizer? É perfeitamente cabível a conjugação do homicídio privilegiado com circunstâncias qualificadoras. Então, tome muito cuidado para você não confundir. Por exemplo, às vezes o cara vai agir no homicídio privilegiado, mas se ele se exceder, vai ter a redução, mas também vai ter a situação que vai agravar. E esse pai saiu do júri com 18 anos de prisão, tá? E aí, na época, o Hein, pessoal... professor? Oi. Então ele vai ganhar e perder ao mesmo tempo ali, né? Ele ganha e perde ao mesmo tempo. Ô, Jonathan, Oi. aqui no livro tá assim: em regra, os tribunais têm aceitado a violenta emoção do marido que colhe a mulher em caso de flagrante do adultério. Então, no caso, se o cara pegar lá a mulher traindo ele, aí ele pode matar os dois, o amante e ela, e vai ser meio que aceito como sob o domínio de violência e emoção, de injusta provocação da vítima. Você tá... olha a loucura que tu acabou de falar. Olha a loucura que tu acabou de falar. O que eu disse lá no início. Não é que pode matar a criatura. Não pode. Mas se matar, vai ser aceita a questão para a redução da pena. Se tu partir dessa ideia de que pode matar, eu vou meter uma pegadinha na prova dizendo que o cara pode matar e tu vai errar. Agora... Nesse caso, pode se enquadrar até como feminicídio, ou seja, ele vai se diminuir também e agravar, não? Justamente. Vai ser um feminicídio, de qualquer forma. E aí, vocês têm que ter muito cuidado pelo seguinte. Vai ter a diminuição da violenta emoção? Claro que vai. Corno manso chegou lá, mulher pelada com outro cara, é claro que ele vai fazer uma loucura, bacana. Só que aí, Yasmin lembrou o seguinte, o que é o feminicídio? Não é uma circunstância que vai qualificar? O parágrafo 2º é o feminicídio, é uma circunstância que qualifica. Então, o que acontece? Ele vai ter a diminuição, mas vai responder na forma qualificada. Então, assim, cadê a menina que me perguntou? Foi bichinha que perguntou? Ana, não sei das contas? Foi eu. Eu quem? É porque quando compartilha eu não vejo todo mundo, pai. Leandra. Não, a outra. Ah, foi tu mesmo. Leandra. Sim, mas Leandra... Mas teve... Ah, Leandra, tá certo, a sequinha. Então, observe aqui agora o que acontece. É justamente esse raciocínio. Só que toma cuidado com essa frase. Não é que ele pode matar, tá? Mas se matar, vai ter essa situação. E antes da aula encerrar, tem mais esse aqui. Ô, professor, calma aí rapidinho, vou fazer uma questão aqui. Eu estava essa semana mexendo no computador e tal, aí eu vi uma reportagem de um pai que pegou o genro batendo na filha, e no mesmo momento que ele encontrou batendo na filha, ele disparou contra o genro matando ele. Então vai entrar nessa questão de emoção aí, né? Entra aqui, ó. Logo sob o domínio de violenta emoção. Pois é. O exemplo que você está dando é justamente esse. Tome muito cuidado. A reação tem que ser imediata. Porque o pai pegou batendo e reagiu na hora, não foi? Uhum, foi. Agora, imagine o seguinte. O pai não faz nada na hora. Imagine que o pai seja advogado. Tenha um carro, uma estrada, uma fazenda, né? Seja advogado. Aí ele vai para casa, planeja, liga para Renato, pergunta se Renato tem munição para vender, compra as munições, depois ele prepara a rota de fuga e fala, esse genro vai ver. Uma semana, um mês depois, ele volta e mata o cara. Aí, meu amigo, ele pode até tentar utilizar esse outro aqui, ó, motivo de relevante valor moral e tal, mas violenta emoção não pode, e ainda vai ter a circunstância de agravamento por conta da situação vingança, porque houve a vingança, ele atribuiu aquilo ali tudo porque ele queria vingar a surra que a filha dele levou. Pois é, aí o valor moral entra também, né? Mesmo ele agindo com Sim, emoção, o valor moral entra. O valor moral entra, mas é como eu estou te falando. A depender da forma que ele fizer, ele vai responder tanto pelo valor moral, vai ter a diminuição, mas se exceder, tá enrolado do mesmo jeito. Posso... Ah, beleza, então. Só para poder não ficar nada solto, né? Hoje só é uma aula, sexta-feira, todo mundo doido para poder sair pro quarto, porque se vinha para rua, a Caima bota para dentro. E o que acontece? Cuidado aí, ó. Se o crime for praticado em concurso de pessoas, a circunstância pessoal violenta emoção não se comunica entre os agentes, tá? Respondendo por homicídio simples aquele que
que não estava sob violenta emoção. O que é isso aqui, Yuri Bigode Fino? O que é isso aqui? Imagine você o seguinte: Yasmin vai contra Ana Luísa porque ambas queriam o mesmo namorado. Bacana. Ambas queriam o mesmo cara, não conseguiram, começam a se degladiar. E aí, como Yasmin tem um cabelo um pouco maior do que o de Ana Luísa, negócio de 5 centímetros, um a mais, um a menos, ela vai pegar agora e começa a bater. E ali acontece o seguinte: ela está já executando o crime. Quem chega para ajudar? Leandra. Leandra chega para poder ajudar, né? Nessa situação, você tem que ter muito cuidado. Se Ana Luísa estiver agindo sobre violenta emoção, a violenta emoção é uma circunstância pessoal. É uma circunstância pessoal. Então, só vai ser aplicada para Ana Luísa. Leandra, que chegou só porque a Maria vai casou e queria defender a amiga, vai responder pelo homicídio normal, porque ninguém mandou ela entrar nessa barca. Então, tome muito cuidado. Por exemplo, o menino que deu o exemplo aí do pai que pegou o genro batendo na esposa aí, né? Que ele falou. Então, na filha do cara lá. Então, observe. O pai reage naquele momento ali e começa a fazer a situação. Chega o vizinho desavisado, porque é muito amigo do pai e quer dar uns murros também no cara e colaborar com a morte ali. O vizinho não tem nada a ver com aquela situação. O pai está imbuído de violenta emoção, mas o vizinho não. Então, cuidado, porque isso vai ficar o quê? Vai beneficiar apenas aquele que estiver ali. Tá? Ô, professor, Oi. e essa questão do vizinho aí, caberia também qualquer outra pessoa do familiar? Exemplo, um primo? Volta. Agora vi todo mundo. Qualquer situação. O que você tem que entender é o seguinte: se ambos estão sob influência, Rosimeire no mesmo cantinho com a menina. Se ambos estão, Ivanilson também, se ambos estão sob a mesma influência, vai aplicar a todos. Imagine você o exemplo que você deu. Chega na casa o sogro e o cunhado. Ora, se os dois estão no mesmo cenário fático, os dois realmente estão vivendo a mesma coisa e os dois de inopino vão para cima do cara, vai se beneficiar. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: se apenas um está sob a violência, emoção, tá? Ana Rebeca, que é o caso, por exemplo, o exemplo de Ana Rebeca. O irmão é policial, nervoso, sangue no olho, como diria os caras, né? É da Peto, faca na caveira. Se ele desceu com tudo ali pro lado do cemitério para poder defender Ana Rebeca, já tá finalizando tudo. O pai dela tá lá na igreja fazendo o culto, tudo direitinho, bonitinho. Chegou em casa, tomou o todinho dele. Horas depois que ele vai descobrir o que aconteceu e vai ajudar também, essa circunstância violenta emoção para ele não vai servir. Por quê? Porque, obviamente, quem estava sob a violenta emoção foi o que partiu primeiro e estava já finalizando a situação. Certo? Professor, mas o pai de Ana Rebeca soube da notícia e, com isso, ele se tomou de violenta emoção. Pronto. Ao saber da notícia. Mas aí, presta atenção numa coisa que eu estou acabando de ver você fazer aqui. Cuidado com isso. Você tá certo, mas cuidado isso na prova. Você viu que eu te falei como foi que ele estava? Eu te falei que ele chegou em casa, tomou o todinho e parei ali. Essas questões da parte especial nas provas de vocês, você jamais venha com essa ideia bem assim, ó. Mas e se ele pode ter feito isso? Porque é justamente nesse seu ponto de mudança que o professor bota a pegadinha. Porque quem for fazer OAB, quem for fazer concurso, quem for fazer qualquer coisa, você vai ter que trabalhar, infelizmente, só com aquilo ali que está na situação. Se você for advogar, não, você vai criar 1001 coisas. Você vai olhar para uma parede verde e vai dizer que ela sempre foi rosa e, na verdade, né, a pessoa que está enxergando de forma equivocada, mas que aquela parede, ela sempre estava ali rosa. De boa? Olha só, povo, eu vou encerrar, faltam 1 minuto e 29. Eu vou deixar vocês descansar um pouquinho mais cedo. O Ivanilson está com a cara de quem está muito cansado, preparando altas lives lá em Tabela para a inauguração dos colégios que estão acontecendo por lá. Tá? Rosimeire também. Gabriel. Professor, Oi. o senhor aceitaria dar aula de sábado? Aceita. Vai pagar quanto o horário vocês? Não, eu estava pensando numa ideia, mas eu tenho certeza que não vão aceitar, mas deixa para lá.
Não, eu já tenho uma turma que eu tô dando aula no sábado, mas não é pela faculdade não, viu? É Pois é. particular. Se querer, eu vou É dar porque eu pensei, contato com você. eu pensei numa opção para compensar essa questão de EAD, que é mais barato, já que a mensalidade não diminuiu, que tenha aula de sábado naquelas matérias específicas que os alunos têm mais dificuldade. Mas não vão aceitar, não. Ó, para vocês que querem falar Yuri, comigo, aquele abraço, hein? Não. posso levar essa ideia